Olá pessoal, meu nome é Ana Cláudia e sou integrante da equipe, né, composta por mim, Maria Fernanda e Silvia Regina. Sobre a disciplina Temas Contemporâneos na Gestão Pública 2, vamos apresentar o tema A Covid-19 no Brasil e suas consequências. Inicialmente, a dignidade da pessoa humana, sendo um fundamento do Estado Democrático de Direito, deve orientar o cuidado, né, para com todos os cidadãos em momentos de calamidade pública, né? Esse é um princípio que deve nortear em todos os momentos e notadamente em momentos de calamidade pública como o que aconteceu com a pandemia de Covid-19. Diante da pandemia que o mundo inteiro enfrentou e ainda está enfrentando, né? Cerca de 1/3 da população mundial viveu sob medidas de isolamento, com o intuito aí de frear, né, o avanço do coronavírus pelos continentes. Nesse contexto, é importante não deixar de lado as garantias internacionais, né, que se referem aos direitos humanos e constitucionais, do ponto de vista dos direitos fundamentais da Constituição, que asseguram condições mínimas de exercício de direitos, né, e até mesmo em situações como essas, que aconteceu na pandemia, né, que é uma situação sem quaisquer precedentes na história moderna. Ressalta-se, sob essa perspectiva jurídico-constitucional, os direitos e garantias fundamentais no Brasil e o seu aspecto internacional, né, que, como eu disse, é o viés dos direitos humanos aplicados ao contexto da pandemia, considerando, né, principalmente o referente ao direito à saúde. A pandemia levou a humanidade a refletir sobre seus próprios hábitos, considerando que o vírus ele não se esgota no campo da saúde, né? Teve implicações também em outros planos, tendo implicações diretas no modelo social experimentado a partir da era capitalista. Os efeitos do coronavírus, passados, presentes e futuros, têm impactado uma gama altamente diversificada de esferas da vida pessoal e coletiva, dos interesses públicos e privados. As reações têm sido variadas, né, em múltiplos aspectos, e no contexto da administração pública percebe-se um impacto muito vultuoso. Remontando ao início da pandemia, relembrando, a Organização Mundial da Saúde declarou, né, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus se tratava de uma emergência de saúde pública de importância internacional, né, que foi declarada em 30 de 1 de 2020. E aí foi caracterizado, né, como o mais alto nível de alerta da organização. Logo, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Voltando a falar sobre o direito à saúde, no Brasil, ele foi uma conquista do movimento da reforma sanitária, refletindo na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, pela Constituição Federal de 1988. De pronto, um dos principais e mais urgentes problemas que fazem parte do desafio da administração pública, do ponto de vista constitucional, é a saúde pública no Brasil, né? E na pandemia, o que se tem visto é o agravamento desse problema, considerando que a situação pandêmica contribuiu para as mazelas já existentes, passando o SUS por um verdadeiro caos de proporções nunca antes vistas. Na pandemia, o que se tem visto desde o início é que houve uma discordância na gestão do SUS entre os entes da federação, considerando, né, sua distribuição entre União, estados e municípios. Hoje menos, mas no início da pandemia ocorreu uma forte discrepância nas informações, considerando que nem sempre o governo federal seguiu o disposto pela OMS e enquanto alguns estados e municípios optavam por seguir, ocasionando um certo desencontro de informações que dificultavam a gestão da pandemia. Conforme o autor Araújo, o maior desafio da administração pública é a falta de recursos, né, para poder custear
todos os gastos necessários que a saúde pública precisa, principalmente em meio a essa pandemia gerada pela Covid-19. Assim, com a necessidade de se adequar à dificuldade decorrente da escassez de recursos, é que se implementou medidas que visaram frear o avanço do contágio, como o isolamento social. Também, a falta de profissionais capacitados se revelou um problema que já era de antes da pandemia, né? Visto que a área da saúde na rede pública enfrenta dificuldades como jornada de trabalho extensa, salário baixo, infraestrutura precária, o que faz com que muitos profissionais acabam indo para a iniciativa privada. Durante a pandemia, a jornada de trabalho desses profissionais vem se tornando cada vez mais extensa, havendo uma sobrecarga muito grande, no contexto físico, mas principalmente mental, o que fez com que muitos profissionais passassem por transtornos psicológicos, ainda mais por não estarem acostumados a vivenciar um caos de saúde pública nessas proporções do causado pela Covid-19. O Brasil se revelou bastante vulnerável, né, no enfrentamento da pandemia, no que tange ao contexto da administração pública. No SUS, restou claro sua fragilidade, embora seja inquestionável todos os pontos positivos do SUS, né? Mas essa fragilidade, ela advém de uma grande dependência perante os outros países também, né? Nesse sentido, como na produção e tecnologia de produtos essenciais da área da saúde, se exigindo a celebração de relações comerciais virtuosas e complementares para atender às necessidades sociais. Dentre os problemas vivenciados pela gestão pública na pandemia, conforme o autor Gadelha, está a dificuldade, né, na importação de produtos médicos, cancelamentos de contratos de ventiladores pulmonares pela existência de propostas melhores de países desenvolvidos, falta de acesso a insumos para testes de diagnóstico, extrema fragilidade dos programas de atenção primária em saúde, que foram atingidos por políticas econômicas e sociais desastrosas, né, do poder público. Além disso, UTIs públicas acima do limite de sua capacidade de atendimento, sem garantia de acesso aos excluídos, diferenças e desigualdades entre pessoas e territórios dentro do Brasil, que geram taxas de letalidade pela infecção do coronavírus de mais de 10 vezes de diferença entre pessoas que deveriam ter os mesmos direitos. Então, todos esses fatores ficaram tão mais evidentes durante a pandemia, né? Todos esses problemas que já existem no SUS ficaram ainda mais visíveis no contexto da pandemia. Assim, foi revelado na pandemia de Covid-19 a forte conexão entre uma boa administração pública ao sucesso da gestão da saúde, considerando que uma impacta totalmente a outra, ainda mais em momentos de crises, como a vivenciada no contexto da pandemia. Ou seja, a pandemia revelou de forma dramática que as dimensões econômicas e sociais do desenvolvimento são rigorosamente ligadas, sendo ao mesmo tempo um erro e uma falta de visão opor a economia e a saúde. As duas andam juntas, esses dois setores. No mais, a gente agradece, né, a atenção de todos e estamos à disposição para eventuais questionamentos.